Bom dia a todos. Vamos continuar com a nossa disciplina de goiabeiras, a professora Linda. E na aula passada, nós finalizamos os conteúdos de poda, como vocês devem lembrar, que é um trato cultural muito importante para a cultura da goiaba. Mas outra observação muito importante para a cultura e para qualquer cultura que vocês forem cultivar são as cultivares, né? As mais utilizadas nós vamos estudar na aula de hoje com suas principais características, para que ao fim da aula vocês possam de fato saber, quando forem implantar um pomar, qual cultivar vai ser melhor para vocês, certo? E isso vai ser de acordo com o gosto do consumidor da sua região, certo? Se preferem frutos maiores, menores, rosados, brancos, e também com a produtividade, porque vocês precisam visar o lucro, certo? A adaptação ao clima de vocês, entre outras coisas, tá? Bom, as principais cultivares disponíveis no mercado brasileiro são, para a indústria de mesa, o Magai branca e vermelha, Pedro Sato, Sassaoca, Ogawa número 1, 2, 3, 4, 5. Dupla finalidade, que é tanto para a mesa como para a indústria. Paluma, Rica e século XXI. Tá? Aqui nós temos uma primeira tabela sobre o vigor dessas principais variedades, certo? O vigor é o crescimento dessas árvores. Por exemplo, a Kumagai vai crescer de forma média, né? A Ogawa número 1 cresce bastante, a Paluma cresce bastante e a Sassaoca de forma razoável. A origem delas é a cidade onde elas foram desenvolvidas. Seu melhoramento foi feito, certo? Então, isso é outra coisa que vocês devem levar em consideração, que é a necessidade de poda. Uma planta de desenvolvimento médio, ela não cresce tanto, não precisa tanto de poda. Plantas vigorosas crescem muito e precisam muito de poda, mas normalmente produzem mais. E aí você pode pagar por essa poda ou não, certo? Bom, então iniciando para a mesa. Nós vamos ter a cultivar Kumagai, que nós temos ela branca e vermelha, certo? São duas variedades com o mesmo nome. E elas são oriundas do cruzamento da goiaba australiana com uma goiaba do IAC4, que é o Instituto Agronômico de Campinas, aqui no Brasil. Elas são plantas de vigor médio, ramos longos esparramados, mas bastante produtivos, certo? Esparramados, vocês vão ver as fotos, né, para ter uma ideia de como é. Os frutos são grandes, então ela é de fato para a mesa, certo? Os frutos são arredondados a oblongos, firmes, com casca lisa e resistente. A polpa também é firme, saborosa, mas levemente ácida, quer dizer que não é tão doce, com a cavidade cheia e com poucas sementes, que é outra característica adequada. Aqui nós temos o exemplo da Kumagai branca, certo? O formato do fruto, aqui é o fruto sem casca, certo? E aqui vocês veem como os galhos são esparramados. Tem galho para todo lado aqui. Próxima goiaba, próxima cultivar é a cultivar Pedro Sato, certo? Essa cultivar, ela tem uma polpa de coloração vermelha, as plantas também são vigorosas, ou seja, crescem muito e tem uma tendência de crescer para cima, crescimento vertical. Então a gente sempre vai ter que estar podando ela em cima para que ela não cresça demais e dificulte a colheita. Razoavelmente produtivas, o que quer dizer que não são tão produtivas assim. Os frutos variam de tamanho. Eles podem atingir até 400 gramas se desbastados. Ou seja, vocês lembram lá que o fruto da goiabeira, normalmente ela tem um galho assim, né? Que vão ter 3 frutinhos. Vão sair 3 flores e depois 3 frutos aqui, um em cada ponta. E aí, se você desbastar, ou seja, tirar os 2 laterais, corta esse, deixa só um, nós vamos ter frutos de até 400 gramas de tamanho. Mas se não desbastar, né, de peso, nós vamos ter frutos menores. A casca dela já é rugosa, não é lisa. A polpa, ela é rosada, firme e espessa, um sabor muito agradável e tem poucas sementes. É atualmente a cultivar de mesa mais difundida em São Paulo e provavelmente no Ceará. Isso de casca rugosa, certo? E nós temos outras muito plantadas que são de casca lisa. Aqui nós temos, vocês veem como a casca dela não é lisa, é cheia de ondulaçõezinhas,
certo? A polpa rosada, ela é um pouco mais comprida. E aqui nós vemos que o crescimento dela é diferente da outra, que se dá muito para cima. Vocês veem? Sempre tem que estar cortando aqui para ela não crescer demais. Próxima cultivar de mesa é a sassaoca. É uma cultivar também de polpa vermelha. As plantas têm um bom vigor, ou seja, crescem muito, também crescimento vertical, para cima. Os frutos são relativamente grandes, atingindo 300 gramas quando desbastados, e são mais arredondados. Só que ela é diferente, que a casca dela é bem rugosa, certo? A polpa é rosada clara, certo? Firme e espessa, sabor leve, poucas sementes. Aqui vocês veem que eu coloco vermelha ou branca, certo? Para diferenciar. Mas normalmente a polpa é rosada, né? Então tá aqui o aspecto, certo? Da sassaoca. Próximas cultivares, as ogawa, certo? Nós temos a ogawa número 1, que é branca, e temos também uma ogawa número 1, que é vermelha. Temos a número 2, que é vermelha. A número 3 é rosada. Vocês sabem que as que são vermelhas são rosadas, né? Essa rosada é porque ela é rosa mais clara. E a ogawa número 4 e número 5, que apresentam vantagens com relação às outras porque são frutos maiores, certo? Nós temos a número 1, a algava é bastante produzida, com frutos grandes, o formato ovalado e a casca é ligeiramente áspera. A polpa dela é muito doce e apresenta poucas sementes. A número 2, ela é um cruzamento da algava número 1 com o araçá, né, que vocês lembram lá do início, a planta resistente a nematóide. Então, é uma planta de pequeno porte com crescimento lateral e grande produtividade. Então, já é adequada para produtores, né, que não tenham condições de fazer muita poda, porque ela cresce pouco. Frutos de casca lisa, arredondados e grandes, 300 a 400 gramas. Polpa espessa, firme, muito doce e com poucas sementes. Então, é uma ótima cultivar o galo número 2. Tá? A número 3 é um cruzamento da Ogawa 1 com a Ogawa 2. É a planta que tem crescimento lateral com ramos voltados para baixo, mas ela é muito sensível à seca. Então não pode ser cultivado na nossa região, a não ser que a gente tenha certeza que não vai faltar água para irrigação. Ela produz grande quantidade de frutos, ou seja, é muito produtiva, e os frutos têm a coloração bem escura, formato oblongo, tamanho grande, mas os frutos são pouco saborosos. Aqui está o crescimento dela. Vocês veem que também é bem para cima e exige muita poda. E, né, para finalizar por hoje, já que o nosso tempo está corrido, vamos falar da paluma, que é a principal cultivar utilizada no Brasil, certo? É uma planta que tem dupla finalidade, tá? E apresenta frutos vigorosos, é uma planta vigorosa, perdão, ou seja, tem alto crescimento, mas esse crescimento é mais lateral. Ela é altamente produtiva, chegando a 100 toneladas por hectare. Detalhe que essa não é uma realidade aqui na nossa região, certo? É mais em São Paulo, onde ela é muito cultivada e o clima é mais favorável. Aqui nós não conseguimos atingir essa produção de 100 toneladas. A paluma, ela tem uma boa tolerância à ferrugem, certo? A doença que vocês já conhecem. Ela tem frutos grandes e apresenta mais de 200 gramas mesmo sem desbaste, certo? Por isso que ela é boa para a mesa. Mesmo sem cortar os outros frutos, eles vão apresentar 200 gramas. E se cortar, tirar, eles vão ser maiores ainda. Os frutos são piriformes, ou seja, em formato de pera, com pescoço curto. A casca deles é lisa e amarela quando está madura. A polpa vermelha, firme e espessa, certo? Tem polpa, né, de até 2 centímetros por aí. Sabor bastante agradável, em torno de 10 graus Brix, o que é muito bom, e poucas sementes, que também é muito bom. Então, por causa de todas essas características, atualmente é a mais cultivada no Brasil. Aqui nós temos o exemplo, você já deve ter visto paluma aí para vender, certo? Aqui para vocês verem como ela é muito produtiva, que é um pomar de paluma em plena produção para a indústria. Como eu disse para vocês, para a indústria, eles não ficam arrancando os frutos das plantas, não. Como eles colhem já maduro, eles normalmente colhem os frutos do chão,
certo? E aí, claro que vão ser lavados e processados para fazer doces e essas coisas, tá? A segunda cultivar é a rica, certo? De dupla finalidade. Na verdade, eu vou encerrar esses por hoje. A aula vai ser um pouquinho mais longa, mas para a gente poder conseguir ver todas as cultivares, certo? A rica também tem dupla finalidade, certo? Serve para a indústria e para a mesa. Tem plantas vigorosas, de crescimento lateral e muito produtiva. Os frutos são médios, de 100 a 250 gramas, certo? A casca é levemente rugosa e é verde amarelada quando madura. O sabor dela é muito agradável, aproximadamente 11 graus Brix, então é mais doce do que a paluma, certo? Só que ela não produz tanto como a paluma, embora seja bem produtiva. Ela é mais recomendada para industrialização. Por quê? Porque os frutos são médios, tá? A cor intensa da fruta confere ótimo aspecto, então é outra vantagem para a indústria. Os doces têm que ser escuros, bem avermelhados, então ela ajuda nisso por ser bastante escura. E a século XXI, que é a outra de dupla finalidade, foi lançada mais recentemente, né? E ela é um cruzamento da Supreme 2 com a Paluma. Ela ainda é pouco plantada porque é mais recente, certo? Ela é muito produtiva e com um ciclo curto, de 130 dias do florescimento até a colheita. Os frutos dela são grandes, a polpa espessa, ela é rosa avermelhada, tem ótimo sabor e pouca semente. Então, né, é uma filha aqui da paluma com outra cultivar, certo? Aqui, para finalizar agora de vez a aula de hoje, nós temos vários tipos de goiaba. Diferentemente da manga, né, como vocês já viram, não dá para ver facilmente qual é qual, né? São bem parecidos. Mas algumas coisas, como a resposta dela à poda, o crescimento, a cor da polpa, a quantidade de sementes, certo? Tem que ser consideradas e a adaptação ao clima da gente, tá? Aqui nós temos as características dessas aqui. Cor da polpa, da casca, formato, textura, peso médio, sabor e origem, certo? E assim nós finalizamos as nossas aulas e nós vamos fazer uma atividade no nosso Google Classroom, na nossa sala de aula, para fixar esse conhecimento.